Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 9, nos diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado do Senhor. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, maldito do Senhor. Meus irmãos, pode passar para a próxima, por favor aí. Paradoxo da escolha. É um fenômeno que nós estamos vivendo muito fortemente, especialmente no uso das redes sociais. Aquela notificação em vermelho que lhe diz que você está perdendo alguma coisa, e muitos têm aquela coceira de abrir a notificação e ver o que é. E na maioria das vezes são amenidades, são futilidades, que seria às vezes até melhor você não ter visto. Paradoxo da escolha é um conceito que foi introduzido pelo psicólogo e professor norte-americano Barry Schultz em sua obra O Paradoxo da Escolha, Por que Mais é Menos. É isso que ele vai trabalhar ao longo do livro, está em português também. Por que mais é menos? O autor defende que uma ampla variedade de escolhas, paradoxalmente, tende a deixar as pessoas paralisadas e menos satisfeitas com os resultados de suas decisões. Aquela gama de escolhas, você fica até tonto para escolher. E nesse sentido, menos é mais. Menos é mais. As opções aumentaram em muito em relação à nossa maneira de pensar. O nosso cérebro não consegue simplesmente processar a enxurrada de informações. Nós ficamos meio que bugados mesmo, paralisados diante de tantas informações. Por exemplo, uma pessoa que entra numa plataforma de streaming e ainda não tem ao certo o que vai assistir, a série, o filme, ela gasta mais tempo, às vezes, escolhendo o que vai assistir, e às vezes ela começa a assistir um filme ou uma série, e ela pensa assim, puxa, eu poderia ter escolhido uma coisa melhor. Eu passei tanto tempo aqui escolhendo, selecionando, e é tão frustrante, e as produções estão sendo péssimas mesmo, muito ruins. De enredo, de produção, tá muito ruim. Filmes indianos, enfim, não estou discriminando ninguém, mas tem algumas produções que são terrivelmente horríveis. E a gente assiste e bate um arrependimento porque você perdeu tempo. Literalmente uma perda de tempo. Mas é o fenômeno do paradoxo da escolha. Essa quantidade de escolha pode nos dar a sensação de liberdade, de bem-estar. Eu posso escolher em qual igreja eu vou estar, em qual igreja eu vou assistir. Período da pandemia, o tanto de igrejas, que fizeram suas lives, e você escolhia qual era a melhor live, a melhor iluminação, o melhor som, a melhor mensagem. Mas, na verdade, pode provocar frustração e ansiedade para as nossas decisões. Acabamos ficando meio que frustrados e ansiosos. E aí foi feito um teste das congeleias ou das geleias, feito por Shanna Yengah e Mark Lipper. Em um supermercado foram colocados no stand 24 amostras de geleias durante o dia todo. Eles montaram o stand e ali vieram os clientes e eles ficaram olhando aquelas amostras. O stand encheu. Muita gente curiosa, tantas cores, tantos sabores, ficou cheio o dia todo. No dia seguinte, eles colocaram um outro stand, reduziram a quantidade de amostras de 24 para 6. 6 amostras apenas. Teve a movimentação do dia. Aquele stand das 6 amostras não teve o mesmo movimento, o mesmo alvoroço do stand das 24 amostras. Mas os resultados surpreenderam muito a esses pesquisadores. O stand que tinha mais amostras vendeu muito menos. As pessoas chegavam, olhavam, provavam, e acabavam não comprando nada. Elas iam embora sem comprar nada, sem se comprometer
ficou nada. Mas o stand que tinha menos, o menos é mais, as pessoas acabaram se decidindo, comprando, levando para casa o que provaram. Meus irmãos, esse fenômeno estava acontecendo ali, em alguma medida, o paradoxo da escolha na igreja de Gálatas. Começou a ser apresentado àquelas igrejas um evangelho alternativo, um evangelho diferente. E olha que ao longo da história são várias apresentações do evangelho, várias opções para que você escolha, são várias amostras. Eles alocaram o evangelho a outras amostras e eles não tinham mais fidelidade ao evangelho. Meus irmãos, no nosso país, uma pessoa mudar de time de futebol chega a ser ridículo. Você que torce fanaticamente por um time, você vê alguém que torceu 15, 20 anos pelo mesmo time, e de repente ele muda, com o mesmo amor, até maior, a paixão por outro time. Isso é ridículo para a gente. É praticamente inadmissível uma coisa dessa. Nós não estamos falando de torcida para times, e nós não estamos falando de geleias. Nós estamos falando do Evangelho, do único Evangelho. Na exposição de domingo passado, nós vimos como Paulo defendeu a autenticidade do seu apostolado. Hoje veremos como os Gálatas se distanciaram das verdades da palavra de Deus. E no próximo domingo, nós vamos falar a respeito da defesa vigorosa desse evangelho. Então hoje, como que isso aconteceu, irmãos? Como que nós chegamos aqui? É umas perguntas que às vezes nós fazemos, né? Como que nós chegamos aqui, nesse estado? Pode passar para a próxima, por favor. O abandono do evangelho, verso 6. Se nós pensarmos que a segunda viagem missionária de Paulo pela Galácia havia sido exitosa, nós ficaríamos também tão surpresos quanto o apóstolo. Se houvessem manchetes, elas seriam as seguintes: em Antioquia da Psídia, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a Deus, glorificavam a palavra do Senhor, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. É o que diz Atos 13, 43, 48 a 49. Isso é o que estava sendo espalhado, fora os relatos das outras regiões que foram impactadas pelo Evangelho. Ou seja, o Evangelho havia chegado, se estabelecido e se expandido. Ele estava crescendo de forma muito assim rápida. Que viagem, irmãos! Muitos pecadores salvos, muitos milagres realizados, igrejas plantadas. Foi uma das mais bem-sucedidas viagens missionárias de toda a história da igreja cristã. Razão pela qual Paulo estava tão perplexo com a mudança repentina dos Gálatas. Foi uma mudança muito rápida. Geralmente, em suas epístolas, no momento de saudação, Paulo faz a saudação, graça e paz, da parte de Deus Pai, pelo comissionamento do seu Filho, pelo poder do seu Espírito. E aí Paulo, na sequência, meio que ora e começa a tecer alguns elogios àquela igreja. Ele reconhece algumas qualidades, algumas virtudes para aquela igreja. Mas o que vemos, logo após o cumprimento, Paulo socando o pé na porta e dizendo: olha, a coisa não está boa não. É o seu espanto pela inconstância e pela instabilidade dos Gálatas. Nós não encontramos aqui, portanto, a oração de louvor e a ação de graças. As igrejas da Galácia estavam trocando, literalmente trocando o puro e simples evangelho de Cristo pela escravidão da lei. Eles estavam abandonando a graça para se colocarem sob o jugo da lei. E Paulo estava perplexo não apenas com a ação, mas com a rapidez. Como isso aconteceu rápido? Tão rápido. Como as pessoas mudam assim tão facilmente de ideia? E meus irmãos, parece um retrato dos nossos dias. É um retrato de muitos crentes que têm uma enorme facilidade de mudar de ideia quando saem por essas portas. A pregação é feita, a mensagem é dita, a pessoa até balança, diz: tem um fundo de verdade, mas quando sai lá fora, só Jesus na causa. Nem parece crente.
E Paulo diz, olha, me espanta isso. Porque o evangelho floresceu de uma maneira tão abundante, tão rápida, tão bela, tão próspera, e vocês estão mudando rapidamente de ideia. Eles aderiram à palavra de Deus, é verdade, mas logo estavam trocando-a por outro evangelho. Paulo fala de apostasia, irmãos, passando depressa. Essa expressão passando depressa remete à apostasia. Os Gálatas estavam em pleno processo de abandono, eles estavam no meio do caminho. Apostasia, assim, um abandono por completo não é da noite para o dia. As convicções são abaladas, você fica trêmulo, as pernas trôpegas, as convicções falhas, mas chega um momento em que você efetivamente sai. Eles estavam no meio do processo. E Paulo recebe um mensageiro dizendo o que estava acontecendo nas igrejas. Paulo já toma uma pena, uma caneta, a tinta, começa a escrever, ele faz a saudação, mas já vai direto ao ponto. Passando depressa, remete à ação de soldado que deserta ou se rebela contra o exército. Ele está no meio da batalha, no fronte, ele começa a matar os outros soldados, ele começa a retroceder, ele foge, ele não quer saber de encarar a guerra e as consequências da guerra. Pessoas que mudam de partido, na política, na religião, na filosofia, no time de futebol. Cristianismo não é apenas a adesão de um credo, mas é a sustentação e nutrição de um relacionamento. Não é apenas verbalizar que você acredita. É importante dizer que quando uma pessoa se afasta da sã doutrina, ela não está se afastando apenas da ortodoxia. Quando uma pessoa sai do convívio com outros cristãos, ela não está deixando apenas a igreja, mas está se distanciando do próprio Deus. Ela começa a ter outros mecanismos de fé, outra teia de relações, e tem igreja para tudo por aí. Igreja para tudo. Nós vamos falar delas daqui a pouco. O outro evangelho referido por Paulo é justamente as novidades apregoadas pelos missionários judaizantes, o legalismo. Meus irmãos, é praticamente inconcebível pensar que um crente troque o evangelho da graça pelo legalismo, mas é o que estava acontecendo ali. Eles negavam a necessidade da fé em Cristo para a redenção, acrescentavam à fé as obras da lei, ou seja, Moisés deveria completar o que Jesus já havia feito. Acrescentar méritos humanos aos méritos do Senhor. Sem o evangelho de Cristo, ninguém pode ser aceito por Deus. Então, tão depressa eles passaram. Nós vamos para um outro tópico. A perversão do evangelho falada por Paulo no verso 7º. Paulo agora se volta para a ação deliberada e calculada dos falsos mestres no ensino do falso evangelho. Eles perturbavam a igreja e pervertiam o evangelho. Segundo o pastor inglês catedrático de saudosa memória, o pastor John Stott, falsificar o evangelho sempre causará transtornos na igreja. Sempre. O evangelho falso, adulterado, sempre causará transtornos na igreja. Meus irmãos, como é difícil acharmos um mel puro, né? É difícil. Eu não sei se os irmãos já acompanharam a vida do apicultor. Não está aquele tanto de mel que a gente imagina, não. É complicado, é difícil. Umas ferroadas. A produção também não é essas coisas todas, não. E às vezes a maioria dos mels que são comercializados, eles sofrem uma adulteração, uma açuquinha, uma aguinha, né? Para dar uma rendida. Tudo que é adulterado é pernicioso, é perigoso. Uma comida adulterada, uma carne que não foi bem conservada no seu transporte, quando você coloca na panela, você sente aquele cheiro de coisa que já foi há muito tempo, de um cadáver que está em avançado estado de putrefação. O evangelho adulterado, era isso que eles estavam passando. John Stott diz, todas as vezes que o evangelho não é passado como ele deve ser passado, puro e simples, a igreja entra em transtornos. E por que isso acontece, irmãos?
Porque a igreja é criada e vive pelo Evangelho. Ela vive pelo Evangelho. Não é por sua liderança carismática, porque a liderança é transitória, ela é passageira. Não é por conta da sua estrutura, porque em algum momento aquela estrutura pode ser abalada. A sua estrutura organizacional, a sua estrutura física, a sua boa música. Em algum momento isso pode ser abalado. E aí, o que vai restar? O Evangelho é o cerne da igreja cristã. Eles perturbavam, essa expressão no grego é a ideia de sacudir, de agitar, de tirar a paz. Estavam levando os crentes da Galácia na direção contrária. Eles estavam indo numa direção promissora de salvação e de repente eles estavam se distanciando, de volta às sombras, de volta à lei, alarmando os novos crentes a deixarem o evangelho paulino e irem para o lado judaizante. Agregavam obras à fé, exigindo, por exemplo, a circuncisão, a observância de dietas, de datas sagradas, como requisitos essenciais e indispensáveis para a salvação. Meus irmãos, do Senhor é a salvação. Ele salva quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Batismo não salva. Eu já vi absurdos dos que creem que o batismo só vale se mergulhar a pessoa efetivamente. De gente que está na UTI e tem que ir lá um piscinão e colocar a pessoa na UTI para ela ser salva. Isso é um absurdo. Batismo não salva. Igreja não salva. Culto não salva. Estrutura não salva. Cristo salva. É isso que Paulo está dizendo aqui. O verdadeiro evangelho. Os maiores encrenqueiros contra a igreja não são os de fora, aqueles que ridicularizam e aqueles que perseguem. Os maiores arruaceiros, por assim dizer, são os de dentro quando pregam outro evangelho. Aí nós temos um problema sério. São aqueles que torcem as coisas, aqueles que deformam a teologia sadia. Essa expressão perverter é a ideia de inverter, de colocar de cabeça para baixo, ir de encontro ao evangelho da graça. Meus irmãos, mais uma vez reitero, a causa meritória da salvação é a obra que Cristo fez por nós. A causa instrumental da salvação é a fé, não os rituais da lei. Não o batismo. É a fé. A fé é o mecanismo que você vai se apropriar daquilo que Cristo já fez. Salvação mediante a fé. Tudo que negar ou torcer essa verdade é perversão da mensagem cristã. Por fim, o único evangelho que existe. Eu começo a falar sobre ele hoje e semana que vem a gente aprofunda mais. Versos 8 ao 9. Anátema trata-se de um conceito do Antigo Testamento sobre uma pessoa ou coisa separada e consagrada para a destruição, porque ela é simplesmente odiosa a Deus. Isso é anátema. Anátema é algo que está ali, vivendo na sua existência, é dado uma cordinha para ela, mas ela está reservadinha para o dia da destruição. Isso é um anátema. Ser anátema é estar sobre a maldição, ou sob a maldição de Deus, como as cidades cananeias, que Deus destruiu por completo. Eles eram anátemas. Eles deveriam ser destruídos. Paulo chega a pronunciar uma maldição a todo aquele que pregasse evangelho diferente de Cristo e da graça que ele anunciou. Paulo diz, olha, seja nós, sejam os apóstolos, seja até mesmo um anjo, algo espetacular. E muita gente gosta do espetáculo. É uma revelação que veio do alto. Essa história não é velha. Aliás, essa história é velha e recente ao mesmo tempo. Novas revelações. Eu tenho algo novo aqui. Só que não é o evangelho. É uma revelação que Deus me deu. E Paulo diz que esses devem ser considerados anátemas. Eles vão continuar no caminho deles de enganação, mas eles estão reservados para a destruição. Essa pessoa que pregasse outro evangelho merecia ir para o inferno. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ser condenada à morte eterna. Não há outro, nunca houve, nunca haverá outro evangelho.
Paulo deixa claro que existe somente um evangelho. Mesmo que viesse esse anjo do céu, alegando ser portador de outro evangelho, ele deve ser considerado maldição. Uma oposição a Deus e aos seus propósitos redentivos. O evangelho, meus irmãos, como eu já disse, não está preso a denominações, não está preso a personalidades. Muitos apóstolos dos nossos dias, né? Eles que se dizem enviados de Deus e têm uma mensagem exclusiva, não. O evangelho não está preso a denominações, ele não está preso a personalidades. Nesse sentido, o evangelho é atemporal. Ele é atemporal. Alcança crentes em todos os lugares do mundo e da história. O evangelho é o evangelho porque é o evangelho de Deus. Não somente por causa disso. O evangelho tem os seus rivais. Para os pecadores, só existe duas opções: receber o único evangelho que salva, o evangelho gracioso, ou ser condenado eternamente. Não existe outra opção. E aí eu quero concluir essa mensagem fazendo algumas aplicações. Nós falamos sobre o abandono do evangelho, a perversão e o único evangelho. É algo, irmãos, que acontece de uma forma muito comum nos nossos dias. Nós não levamos muito a sério a gravidade das heresias. A gravidade do ensino errado é grave. Causa doença, enfermidade espiritual nas igrejas. É gravíssimo. Você ter uma água limpa saindo de uma fonte e ela ser contaminada com metais ou qualquer outra coisa, isso é grave. Talvez não mate na hora, mas vai provocar doenças sérias àqueles que consumirem essa água contaminada. Então, rapidamente, no caso deles foi muito rápido para o outro lado. O maior perigo da igreja não é o diabo. O maior perigo da igreja não são as questões dos nossos dias, a guerra cultural que nós estamos inseridos. Indiscutivelmente, há uma guerra cultural. Não há o que se discutir isso. É fato. Mas o maior perigo da igreja é o falso evangelho. Porque um falso evangelho não nos habilitará para a guerra espiritual e nem para a guerra cultural e nem para coisa nenhuma. Nem a adoração verdadeira a Deus. Nós vemos tantas loucuras nos nossos dias. Eu conto para os irmãos da classe de catecúmeno sempre esse episódio que aconteceu em uma igreja em Águas Claras há alguns anos atrás. Os membros estavam de manhã na igreja e de repente eles saíram do templo. Não é a igreja presbiteriana, tá? Também não vou dizer qual é porque eu nem sei qual é, só sei do caso. Mas essas pessoas estavam ali de manhã e o líder teve um sonho à noite, uma revelação, em que os membros deveriam ir para fora do templo e comer grama. E eles foram. As pessoas passavam ali e disseram, mas que coisa estranha, o povo ali, né? Comendo grama. E quando uma pessoa foi indagada por que daquela insanidade, né? Em pleno domingo de manhã, comer grama. Ele disse, não, porque o nosso pastor teve uma revelação à noite, ele dormiu e sonhou. Nós deveríamos fazer isso, para demarcar o território. O nosso aprisco. Meus irmãos, é muita coisa que está acontecendo por aí. O povo se perde por falta de conhecimento da verdade. Ela é pura, ela é simples. Mas às vezes a personalidade tem um peso maior do que o evangelho. A pessoa sabe o que a Bíblia fala a respeito de certos assuntos. Ela sabe, ela tem consciência. Mas ela procura um líder que lhe dê conselhos conforme o seu coração, que ratifique a sua postura pecaminosa. A Bíblia é clara em relação a certos assuntos. Nós nem precisamos discutir. Mas você vai encontrar gurus que vão te dar diversos conselhos, dos mais diversificados. Depende do quanto você vai pagar a eles. O evangelho é claro, é simples, é puro e direto. O maior perigo da igreja é o falso evangelho. Os professores mais perigosos são aqueles que ensinam sobre um Cristo diferente e ainda assim o chamam de Jesus. Esses são os mais perigosos. O meu Jesus é um Jesus diferente.
e começam a ensinar um outro Cristo. Um Jesus revolucionário, um Jesus do evangelho social. E os irmãos vão ver várias aberrações por aí, que efetivamente não é o Jesus do Novo Testamento. Não é esse. É outro Jesus. Nem todo aquele que se chama cristão serve de fato a Cristo. E nem tudo que é chamado de evangelho é evangelho. Nem tudo que se coloque um selo de evangelho é evangelho. E o que eu quero deixar essa semana para nós refletirmos. Será que nós conseguimos discernir entre o verdadeiro evangelho e todos os falsos evangelhos da atualidade? Será que nós temos essa sensibilidade? A igreja do evangelho da prosperidade. Jesus é o caminho para o lucro financeiro. Há o evangelho dos valores familiares. Jesus é o caminho para um lar feliz. Há o evangelho do ego. Jesus é o caminho para a realização pessoal. Ele vai te dar autoestima. Ele vai te empoderar. Você vai conquistar. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Quantos de nós não já ouvimos isso? E a pessoa sai da igreja com o peito cheio, achando que é aquilo tudo mesmo, e não é não. O evangelho da tradição religiosa. Jesus é o caminho para a respeitabilidade. O evangelho da moralidade. Jesus é o caminho para você ser uma pessoa boa. Ah, por que eu estou na igreja para ser uma pessoa boa? Isso não é evangelho. O que esses evangelhos oferecem são benéficos, ou são benefícios. É salutar ser próspero. É importante ter um lar equilibrado e saber se comportar. Mas, a despeito de todos esses benefícios, eles não são as boas novas, irmãos. Isso não é boa nova. Isso não é evangelho. E muitas igrejas orbitam em torno disso. Em torno dessas coisas. Que não é evangelho. Quando se torna uma espécie de evangelho para nós, nós estamos em risco de abandonar o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, que Deus nos ajude a abraçarmos e a avivarmos em nossos corações o único evangelho. Que continuamente nos sejam pregadas as boas novas da cruz, da ressurreição, que creiamos e vivamos o genuíno evangelho de Cristo, para a glória de Deus. Amém.